pertence a mim, que fala como eu falo, que anda como eu ando, que age como eu ajo. Então, o propósito... eu vou derrubar essa água. Vamos lá, vai dar certo. O propósito de eu tirar o povo do Egito é o quê? Eu queria intimidade com vocês. Quando o Senhor fala, esse será o meu povo separado, o meu povo escolhido, Deus está fazendo um chamado, está dando um chamado para aquele povo, daquele povo pertencer a Ele. Acho que vou. E aí, preste atenção, gente. E aí, o que acontece? Quando Moisés desce e fala para o povo, Deus quer que vocês sejam, que nós sejamos um povo dele, o pessoal fala assim, show, diga a ele que venha, a gente vai escutar tudo que ele tem para falar. E aí, Deus vem. Só que, quando Deus vem, olha só o que a gente leu. No capítulo 20, 18, diz que Deus veio em cima do Monte Sinai e olha a cena do filme. Era trovões, som de trombeta e viu relâmpagos e fumaça que saía do monte. Você já se imaginou vendo o monte saindo trovão, fumaça, tremendo o monte todinho? Cadê o rapazinho do teclado? Que é ele, né? Já dá um negócio assim para nós. Gente, vocês já se imaginaram olhando esse monte nessa circunstância? Quem corria? As pernas batiam lá em cima, menino, era ligeiro. E aí o que aconteceu? O povo disse assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, tu sobe, pega lá a mensagem, o que tiver que pegar e vem e traduz pra gente, é melhor. Gente, o povo não foi com medo. Deus chamou o povo para a intimidade e o povo não foi com medo. É muito interessante quando a gente pensa nisso, porque talvez se você lesse essa história, você diria assim, Deus chamou o povo à intimidade e eles não foram. Como eu queria que fosse assim, que Deus me chamasse, claro que eu ia. Só que veja bem, hoje a gente se acomoda muito facilmente a terceirizar esse serviço, a terceirizar essa comunicação. A gente pega o nosso celular, começa a rodar ali o feed, aí você vê uma mensagem de Deus, essa mensagem me tocou, aí você compartilha lá, se alimenta daquela mensagem por dia. E aí, assim como o povo terceirizou a comunicação, a intimidade com Deus, a gente começa a terceirizar isso também. É um outro pastor, uma outra pessoa que vai até Deus e que fala para você o que foi que Deus falou. Mas o chamado de Deus no Monte Sinai para as pessoas era: eu quero ter intimidade com você, Deus. Eu quero falar para você. Amém. Eu não quero falar para uma pessoa te contar. Eu quero falar para você. Mas a gente terceiriza. E aqui a gente está falando de Moisés, mas se a gente voltar um pouco na história, em Gênesis, o jardim, ele foi criado para isso. O jardim foi criado para que Adão e Eva tivessem relacionamento com Deus. A coisa mais preciosa do jardim não era a perfeição da natureza, como os rios e os mares eram lindos, os animais. A preciosidade do jardim era que todos os dias Deus vinha e andava com Adão, conversava com Adão, abria o coração, contava segredos, ouvia.
se antes de Adão pecar, Adão e Eva pecarem, existia algum problema para ser resolvido no paraíso? Não existia. Então, quando Deus criou o mundo, Ele não precisava criar o Evangelho para resolver problemas, porque não tinha problemas. Então, o que Deus criou foi a oportunidade de se relacionar com Ele. Nós com Deus e Deus com o homem. Mas o homem peca, e quando ele peca, há separação. E aí começa a história, começa a reconstrução, o plano de Deus para restabelecer essa aliança, essa intimidade. Nós vemos aqui o Senhor falando para Moisés: olha, eu quero restabelecer minha aliança com vocês. Eu quero restabelecer minha intimidade com vocês. E aí o povo diz: não, porque eu tenho medo. Não, é muita fumaça. Vai tu, Moisés. Faz o que eu deveria fazer. Busca lá, ora lá, fecha a porta do seu quarto. Aí quando Deus falar para você, você me fala. Mas esse não era o plano de Deus. E isso começa a ser sanado no dia que Jesus morre numa cruz. A palavra fala que quando Jesus morreu, o véu do templo que separava foi quebrado de cima a baixo. Isso. Veja bem, depois que o povo diz a Moisés: Moisés, nós não vamos. Aí Deus faz assim: tá, então agora para você chegar até mim, você vai ter que precisar de outra pessoa. Você vai ter que precisar de um sacerdote. Esse sacerdote vai funcionar assim: se você pecar, você chega ao sacerdote e fala assim: ó, pequei, por favor, pede perdão lá a Deus por mim. Aí o sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, e pedia perdão pelaquela pessoa. Se fosse para adorar a Deus, você não podia adorar assim, chegar aqui como a gente chega a adorar. Tinha que ir para o sacerdote. O sacerdote ia até Deus. E aí, quando Jesus morre na cruz, ele fala assim: acabou essa história. Está consumado. Acabou. Está consumado. Glória. Aleluia. O véu do templo, ele rasga. Ele não corta, ele não cai, ele rasga. Eita glória. Sabe o que Jesus estava fazendo? Você não precisa de outra pessoa. Você precisa de mim. Eita Deus. Então nessa noite o que eu preciso que você saia daqui entendendo é: tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Eita glória. Ele já fez. Agora é a nossa parte. Agora é a nossa parte. É a nossa disponibilidade. E eu queria falar para você um pouco sobre por que talvez nós não escolhemos ter intimidade com Jesus. Eu acredito que cada um de nós levanta barreiras pessoais. Mas eu queria falar algumas barreiras, porque quando a gente denuncia essas barreiras, elas começam a quebrar. Um dos pontos que eu vejo que nos afasta de ter intimidade com Deus, sabe o que é? Religiosidade. Religiosidade. Como assim? Eu ir para a igreja no domingo, todo domingo sem faltar? Isso é ruim? Veja bem, gente. O chamado de Jesus é para relacionamento. Mas muitas vezes a gente está com tanta atividade, fazendo tantas coisas, e fazendo, que a gente perde o Deus da obra. O Deus para o qual a gente está fazendo. A gente não passa tempo mais com Deus. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar muito na igreja. E adolescente eu só tinha aula de manhã, então eu ia para a igreja à tarde, ficava à noite.
Chegava em casa, minha mãe dizia assim: vou te dar suas roupas, vou te dar tua mala, tua cama, tu leva pra igreja. Arruma aí quem vai te deixar na escola, mas é melhor tu ficar na igreja. E eu amava. Maravilhoso, é ótimo crescer dentro da igreja. Mas teve um momento que eu estava fazendo tanta coisa para o Senhor que eu parei e pensei: cara, quando foi a última vez que eu senti a presença de Deus? Quando foi a última vez que eu entrei no meu quarto e eu adorei por adorar e eu me perdi naquela presença? A religiosidade muitas vezes está tirando da gente a presença de Jesus. Eu e meu esposo, a gente tem linguagens de amor diferente. Ele baixou a cabeça lá para falar de mim, né? A gente tem linguagem de amor diferente. Eu amo serviço, presente. Ele não gosta. Mais do que não gosta. Ele é tempo de qualidade. Quando a gente namorava, Tiago, ele sempre trabalhou home office, então ele trabalhava com um computador. Ele queria ficar na mesa, sentado, mexendo no computador, e eu do lado, fazendo o quê? Olhando ele trabalhar. Ele se sentia tão realizado que acabava o dia, eu assim, cara, eu não fiz nada hoje. Mas se eu levantasse para beber uma água, ele dizia: você vai para onde? Fica aqui. Mas eu não estou fazendo nada, eu estou me vendo trabalhar. Aí ele: não, assim, mas por favor, fica aqui. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quem sabe o que Jesus está pedindo a você hoje é o seu tempo de qualidade. Não é o seu tempo trabalhando. Não é o seu tempo arrumando. É o seu tempo com Ele. Olhando para Ele. Falando com Ele. E quando as pessoas me diziam isso, eu ficava: caramba, mas eu não consigo ficar de joelho mais de 5, 10 minutos. Eu não consigo buscar dessa forma convencional. E por muito tempo eu bati nessa tecla de fazer, sabe? Até que o Senhor foi me dando outras estratégias. No meu quarto tinha a cadeira que eu estudava. Aí eu pegava a cadeira, botava ela de frente para mim e eu me sentava. Me sentava de frente para a cadeira e eu dizia: eu sei que o Senhor está aqui. Eu ofereço meu lugar de honra. No meu quarto era a minha cadeira de estudo. E eu conversava com o Senhor assim. De início parecia uma loucura. Eu falava com aquela cadeira que, sabe? Com o tempo, até por sentar na cadeira eu ia pedindo licença. Ai, Jesus, licença. Porque já estava tão enraizado para mim que aquela era a cadeira que eu conversava com Jesus. Aquilo começou a virar uma realidade no meu coração. E as pessoas não me ensinaram quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, eu sou jovem, que o relacionamento com o Senhor, ele é um relacionamento de reverência, sim, mas ele é um relacionamento de amigos. O Senhor conhece você. Se você for chegar até o Senhor só no dia que você estiver toda perfeita, com um tempo perfeito para isso, a gente vai durar no máximo uma semana nisso aí. Mas você precisa se achegar a Jesus. Você precisa descobrir quais são as estratégias. Quais são as estratégias? Sabe, a palavra traz pra gente o exemplo de Marta e de Maria. E nesse exemplo, Marta estava limpando a casa. Imagina, chega 12 homens na sua casa, sujos, sem comida, sem nada. E Marta começa um trabalhar enorme de botar comida para essa galera, de como é que esse povo vai sentar. Meu Deus do céu, tenho cadeira suficiente, vou lá no vizinho pedir mais cadeira. E Maria se senta aos pés de Jesus para escutar. Quando Jesus chama Marta, ele fala assim: olha, Marta, Maria sentou aqui aos meus pés para receber o que eu tenho para entregar. Marta ainda falou assim, ó, vê se não é parecido com a gente. Deus, Jesus, manda ela me ajudar. A gente às vezes dá ideia.
fazer isso porque Maria escolheu a melhor parte. Então, quando você pensar que tudo que você está fazendo de maneira lícita, é importante que seja feito, tem que ser feito. Tudo isso que você está fazendo, se você não tiver o tempo de sentar aos pés do Senhor, para escutar dele, da boca dele, não vale a pena. Não vale a pena. A religiosidade, ela tem roubado da gente a intimidade com o Senhor. Outra coisa que tem roubado a intimidade com o Senhor, a gente muitas vezes não quer ter intimidade com o Senhor porque a gente não quer mudar. Na verdade verdadeira, a gente sabe que no dia que a gente tiver intimidade com o Senhor, Ele vai descobrir não, que Ele já sabe, mas Ele vai revelar coisas que estão lá escondidas no fundo, que você não quer contar para ninguém. Porque a intimidade, ela faz com que a gente possa ser vulnerável. Vou te dar um exemplo. Quem são as pessoas mais íntimas de você até você casar? Seu pai e sua mãe. E tem coisas que a gente só escuta, só se permite escutar, falar assim com a gente de um pai e uma mãe. Quando alguém fala, você fala logo assim: você não é meu pai? Você não é minha mãe? Quando eu sou a filha mais nova, gente, de 3 meninos, 3 homens, né? E o mais novo dos homens, a gente cresceu juntos, Júlio. E aí, Júlio, a diferença de idade minha para ele é de 8 anos. E ele amava que eu era pequena e ele se achava meu pai. Aí ele fazia assim: a gente morava num prédio de escada, lá embaixo tinha piscina, a gente descia para brincar na piscina. Aí ele falava assim: Janine, eu vou contar até 50. Você sobe, pega um copo d'água e desce em 50. Aí eu corria. E ele lá na piscina assim, ó: 49,1, 49,2. E eu, meu Deus. Aí descia. Certa vez, quando ele estava fazendo isso, a minha mãe falou assim: o que é isso, menina? Você vai cair com água, vai quebrar os ossos, vai não sei o que. Não vai não, mãe. Mas Júlio mandou, mãe. Aí minha mãe: ele não é sua mãe? Ele não é o seu pai? Gente, quando a gente tem intimidade, a gente dá abertura para a pessoa falar conosco coisas que a gente não daria a outra pessoa. Tem até um dizer que fala: dê dinheiro, mas não dê muita intimidade não. Intimidade a gente escolhe a quem dá. A gente escolhe, sabe? Não dá para todo mundo. Porque você ser íntimo de alguém, você se permite revelar àquela pessoa as coisas boas, mas também os seus lados negativos. Não é verdade? E hoje a gente vive uma era em que a galera não quer ser íntimo de ninguém. A gente quer conhecer muita gente. A gente quer ter vários seguidores no Instagram, mas na verdade aquela galera todinha não é íntimo seu, né? Mas o que é que a gente faz? A gente constrói ali uma imagem que você quer passar. Você posta só o que você quer. Você constrói uma imagem perfeita. E você não gera intimidade com as pessoas porque elas vão conhecer lados ruins que você não quer que ela conheça. Você não quer mostrar sua vulnerabilidade. Mas quando você é íntimo de alguém, é impossível ela não perceber os seus lados não tão legais. Não tão legais. Essa é uma barreira que nos afasta de ter intimidade com Deus. Porque é impossível chegar perto do Senhor e não ter também as nossas falhas,
os nossos defeitos revelados. A gente não quer mudar esses problemas. Sabe, eu já fui muito refém dos meus problemas, das minhas falhas. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Se você sente culpa, se você sente vergonha, eu quero te dizer que nada que você faça, de hoje até o dia, se de hoje até o dia de você morrer, você fizer tudo certo, preste atenção, isso não vai fazer Deus te amar mais. Também não vai fazer Ele te amar menos. Porque o amor do Senhor foi de graça para nós. É verdade. Não tem nada que você faça. Então, por mais que muitas vezes o inimigo, e essa é a função dele, tentar acusar você, trazer na sua cara o que você fez, o que você deixou de fazer, porque você talvez seja muito estressado, porque você talvez seja muito teimoso. Não tem nenhum detalhe, não tem nada em você que vai fazer Deus te amar menos. Não tenha medo de deixar Deus olhar dentro de você, ter intimidade com você. Isso não vai mudar o amor dele. Isso não vai mudar. E todas as vezes que Deus traz a mudança, você sente tanto amor ali, que você se sente tranquilo para deixar Ele mexer. Porque o amor dele nos constrange. Vocês estão entendendo? Vocês estão tocando isso? Sim. Amém? Sacode a pessoa que está do seu lado para ver se ela não está dormindo. Diga assim, presta atenção. Se está dormindo, está com sono, o que foi? Concentrado, né? Concentrado, é sim. Mas eu te ouvi um glória a Deus bem alto de vocês. Glória a Deus! Glória! Gente, mas eu quero falar para vocês, depois da gente denunciar essas barreiras, que elas não vão mais existir depois de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero mostrar para vocês o que é que acontece quando a gente escolhe não ser íntimos de Deus, tá? Primeiro ponto, o que nós perdemos quando não temos intimidade com Deus? A gente morre. Como assim, Janina, a gente morre? Se você viver um evangelho superficial, você também vai ter uma experiência com Deus superficial. E ninguém vive de superficialidade. Ninguém vive. Você pode até vir para a igreja, você pode até cantar a música mais bonita, mais alta, você pode dançar, você pode se entregar, mas se você não buscar intimidade com esse Deus que você está cantando, daqui a 1, 2, 3 anos, você vai começar a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou saindo da minha casa para ir ali? Para quê? Eu volto para casa, os problemas são os mesmos. Eu volto para casa, eu me sinto ansiosa do mesmo jeito. O mundo começa a parecer até atrativo, porque meu amigo não conhece Jesus, e tem horas que ele parece mais alegre do que eu, que estou na igreja. Porque, gente, igreja não salva ninguém não. Quem salva é Jesus. É Jesus. Sem intimidade com Jesus, a gente morre. A gente passa até a virar assim, aqueles crentes que já estão na igreja, sabe, há mais de 30 anos, pessoas mais velhas, não é normal. Dizendo assim, ó, rapaz, essa música de novo. Não aguento mais essa música. Na igreja que eu era, o pessoal só cantava Aline Barros. Aí todo domingo era o CD da irmã Aline. Aí os anos que ficavam, meu Deus do céu, é a música de novo.
é gente que não tem intimidade com o Senhor e que as coisas começam a parecer cansativo. Não tem nada novo. Quando nós não temos intimidade com Deus, sabe o que acontece? A gente começa a ser enganado pelas mentiras do diabo. Por quê? Porque a Bíblia ela fala para você quem você é, por que você nasceu, para onde você vai. A Bíblia fala exatamente o que você precisa saber para viver. Mas aí você não tem intimidade com o Pai, com aquele que inspirou as palavras que estão ali. Então, qualquer palavra vale. Qualquer palavra vale. Aí Satanás vem e diz assim, é porque você é muito problemático. Aí você fala, realmente eu sou muito problemático. É fácil a gente acreditar no que é ruim, né? Aí Satanás vem e fala assim, mas sabe o que é? Isso aí que você está sentindo é porque você sempre foi um filho meio rebelde. Aí você fala, eu sou rebelde. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo pra mim. Tudo tá errado. A gente assistiu uma pregação esses dias e que o pastor cantava assim, eu nasci assim, desgraçada assim, vou morrer assim. E aí eu e o Thiago, a gente se olha assim um pro outro e meu Deus. Mas sabe, muitas vezes a gente está acreditando nessas historinhas. Porque, gente, eu vou contar um segredo para vocês. O diabo, ele não chega pra gente todo de vermelho, como é o nome daquele negócio? Um tridente, ele não chega assim não. Não chega. Foi que rolou aí? Um garfo, né? Então ele não chega pra gente com garfo, né? Ele chega assim, com uma palavrazinha leve na escola, de um amigo que tá conversando com você e do nada ele solta, mas é porque também você sempre foi feia, né? Aí você escuta na hora, você até empodera, diz assim, meu Deus, olha pra você, muito mais linda. Mas quando chega em casa, o espelho escuta. Mas será mesmo que se eu não mudasse, isso aqui ficava melhor? Gente, é só eu, né? Foi só eu. Graças a Deus. Vai ser ruim que a gente vai ter que resolver um problema aqui. A gente começa a acreditar nas mentiras do diabo. A gente começa a acreditar. Porque quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente não sabe o que o próprio Criador fala a nosso respeito. Eita, porque Ele fala a verdade. Oh, glória. As palavras de Deus são verdadeiras. Verdade, sim. Se Deus fala que você é amado, o mundo inteiro pode dizer que você não é. Mas você é. Oh, glória. Preste atenção, se só existisse você para ser salvo no mundo, Deus tinha entregado o filho dele do mesmo jeito. Você consegue entender o quanto isso é poderoso? É profundo. Mas se você não tem intimidade com Deus para saber disso, outra pessoa precisa dizer a você. E nem sempre essa outra pessoa vai estar disponível para te dizer. O que perdemos não sendo íntimos de Deus? Nós perdemos o próprio relacionamento com Deus. Sabe, como nós já falamos desde o início, o que Deus planejou para mim e para você foi um relacionamento. E quando o Senhor planejou o jardim, houve a queda de Adão, houve a separação, o Senhor reconstruiu, como a gente já conversou, hein? O véu foi rasgado
nos deu livre acesso, a chamada continua sendo relacionamento, intimidade. Quando você escolhe não ter intimidade com o Senhor, você passa a não experimentar tudo aquilo que está disponível para você experimentar. Porque não há como a gente se achegar ao Senhor. Veja só, não há como você viver íntimo do Criador e você não ver milagres no seu dia a dia. Não tem como. Não tem como você ser íntimo de Jesus e você não ver o poder dele sendo manifestado. Não há como. Não há como. E muitas vezes você está aí pensando assim, ai, mas eu não sinto nada. Eu não vejo nada diferente acontecer. Mas sabe, tem muito a ser revelado para você. Amém. Amém. E como a gente já descobriu, a parte de Jesus já foi feita. A parte de Jesus já foi feita. A parte que deve ser feita agora é minha e sua. E quem vai determinar o nível vai ser você. A palavra fala que aquele que buscar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, o que acontece? E não só achará, mas sabe o que a palavra fala? Isso é Jeremias 29:13. Quando me buscar de todo o vosso coração, além de você me achar, eu te darei recompensa. Glória, tá lá na Vai dar um glória a Deus? Glória a Deus! Sabe? Deus, ele é um Deus que ele gosta de dar presentes. É verdade. Que a linguagem de amor dele é todas. É todas. Gente, eu já recebi presente do Senhor que não tinha necessidade, não. Mas ele gosta. O Senhor conversa coisas, mas só coisas assim espirituais. Ele quer estar no seu dia a dia. Eu estava contando essa área quando eu cheguei aqui. Eu tive um sonho do nada. Tive um sonho de Jesus dizendo assim para mim: Janine, o nome do seu filho vai ser Ravi. Eu não tenho filho não, tá, gente? Ainda não. O nome do seu filho vai ser Ravi. Significa eu sou rio. Aí no sonho eu fiquei assim: hã? Significa eu sou rio? Tá bom, né? Jesus inventou. Inventou, então ok. Aí eu me acordei, né? Passou, isso aí faz uns 2 meses, viu? Aí esqueci desse sonho, né? Aí meus pais vieram no final de semana passado. Aí eu tava no carro com eles, a gente tava indo para um almoço na casa de um casal amigo deles, né? Era o aniversário do filho dessa mulher. E aí eu no carro falei assim: mãe, eu tive um sonho há um tempo atrás, estou me lembrando agora, que Jesus dizia que meu nome ia ser Ravi. Aí minha mãe falou: foi mesmo? Aí eu: foi. Aí por isso aí morreu, né? Conversamos isso, morremos. Morremos não, morreu no assunto. Aí chegamos na casa da mulher, né? Eu muito afoita, entro na frente, tem churrasco, eu já tava lá. Aí quando eu chego, a mulher: ó, esse aqui é meu filho. Aí, oi, tudo bom? Como é seu nome? Ah, o menino: Ravi. Aí eu: o quê? Peraí, o menino: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu: mãe, vem cá, pergunta o nome dele. Aí, não, como é seu nome, meu filho? Aí, Ravi. Eu disse: pronto. Aí já pode ir embora. Gente, você sabe o que é intimidade com Deus? De Deus diz assim: ó, tu vai ter um filho, o nome dele vai ser Ravi. Do nada, eu não estava assim: Jesus, me diz o nome do meu herdeiro. Nada. Eu tenho tanta história assim. Quando eu vim morar aqui em Fortaleza, quando eu casei com meu esposo, na verdade, eu não sabia fazer um arroz. Eu não sabia. Porque eu não quis saber. Ô mãe.
uma voz audível que diz assim para você: pegue a cebola. Não é assim, gente, que acontece. Mas sabe, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente pensa que isso é intimidade. Mas é o Senhor dentro de você. Amém. Guiando, falando. Talvez não seja melhor essa rua. Aí você sente aquilo assim lá dentro e sabe quando você não obedece. Aí você vê que realmente era o Senhor falando. Isso é intimidade. Isso é intimidade com o Senhor. Deus, Ele não quer estar nos nossos extraordinários. Ele também está nos extraordinários. Mas a nossa vida, deixa eu te contar um segredo, ela não é formada, feita todos os dias da semana de extraordinários. Ela é de ordinários. É das coisas simples. É você reverenciar o Senhor no seu dia a dia. É você saber que Ele está ali com você. É de você falar com o Senhor as coisas que você falaria para um amigo. Já percebeu como a gente tem tanta facilidade de contar a outra pessoa, de falar com outra pessoa que está no nosso coração, mas isso ainda não virou assunto de oração? Talvez porque você está esperando a hora perfeita e que você tenha vontade de entrar no seu quarto e se ajoelhar. Mas às vezes o lugar que você está fazendo uma coisa que você está fazendo é o lugar de você falar com Jesus. É o lugar. Gente, eu quero saber o que é que tem na minha pia de louça, porque eu tenho certeza que Jesus ama uma pia. Se, olha, é verdade? É verdade. É sim. E lavo bem. Eu ainda vou procurar, o quê? Eu Lavo vou bem procurar na Bíblia. Não, eu só estou lavando as minhas louças no momento, graças a Deus. Mas tem uma coisa naquela louça. Se você não está escutando Jesus falar, lava uma louça. Uma graçada depois que casou não lava mais louça. Olha aí, ó, o irmão recebeu, viu? A bênção. Mas, gente, é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Aí é a gente vivendo com Jesus no nosso dia a dia que você vai experimentando de coisas maiores. Eu tive, antes da pandemia, eu tive ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Antes da pandemia, por quê? Porque parece que essas doenças, elas só vieram assim a tomar proporção depois da pandemia. Então, antes da pandemia, eu estando com essa doença, era um solo assim, meio que ninguém sabia muito o que fazer. E o Senhor começou a me tratar. Eu fui para médico, psiquiatra, psicólogo. E no início do tratamento eu falei assim: Jesus, eu não sei quem presta, quem não presta para me tratar. Eu não sei que remédio eu devo tomar ou que eu não devo tomar. Porque quando você vai para o médico, parece que você é só mais um, né? Eles passam o remédio e vai lá e se vira. E eu chegava com aquelas caixas, colocava diante de Jesus e dizia assim: Deus, me direciona aqui. O médico mandou eu tomar isso aqui. Faz esses remédios funcionarem em mim. Porque eu queria que até a eficácia do remédio, Jesus permitia ou não. E aí eu lembro que eu fui desmamando, né, da medicação, fui parando de tomar. E tinha uma medicação ainda que eu tomava. E essa medicação, ela me deixava muito lenta, muito devagar. E aí eu comecei a falar assim para Jesus: Deus, se eu ficar lenta, devagar assim, eu não consigo servir ao Senhor do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor é digno. Me ajuda a tirar essa medicação? E aí eu fiz essa oração. Passou um tempo eu ainda resistindo, tomando ela, sabe? E aí chegou o dia que esse remédio acabou.
E eu precisava urgentemente que algum médico passasse esse remédio de novo para eu poder comprar, porque não podia comprar sem receita. E aí eu comecei a buscar os médicos, ninguém podia me atender. Parecia assim um complô na medicina. Quando o Janine acionava, não posso. Era tipo isso. Aí eu lembro que um médico me atendeu e ele falou assim: olha, eu agora não posso te receitar essa medicação, porque eu não estou com um talãozinho, que tem um talão específico, né, para receitar esse remédio. Mas deixa eu te dar uma dica, tenta ficar sem ele de hoje para amanhã. Pode ser que você nem precise mais dele. E eu fiquei assim, rapaz, esse médico ele é muito invocado, né? Porque ele dizer uma coisa dessa. Cheguei em casa e falei com meu esposo: amor, eu acho que Deus está me direcionando a uma coisa. E eu sempre fui muito responsável com as minhas medicações. Eu não parava o que eu queria. Mas existia alguém cuidando de mim maior do que meu médico. E eu tinha intimidade com ele o suficiente para entender que não era um pensamento na minha cabeça. Aí eu falei: você me abençoa para eu não tomar ele? Aí ele falou: abençoa, vamos fazer esse teste. A gente orou, fomos à noite para o culto na igreja. Tudo que eu precisava ouvir para ter certeza que Deus estava mandando eu não tomar essa medicação, eu escutei naquela palavra naquela noite. Aí eu fui para casa, não tomei medicação. A medicação me ajudava a dormir. Eu não dormia sem ela. Eu não dormia mais sem ela. Não tinha como. Eu virava a noite inteira, mas não dormia. Gente, na primeira noite eu não dormi. Acordei no outro dia. Parecia que eu estava em abstinência assim, de uma droga. Tiago ficou comigo, segurava a minha mão. E a gente orava. E eu dizia assim: mas eu sei que Deus falou. Eu sei. No segundo dia eu dormi. Mas eu dormi o melhor sono da minha vida. E vai fazer meses que eu não preciso daquilo. Oh, glória! Você sabe o que é isso? Isso é quando você se propõe a ter intimidade com Jesus. Ele vai começar a direcionar a sua vida. Ele vai começar a dizer a você qual é o caminho que Ele quer. E se você for usado o suficiente, você vai obedecer. Amém. Você vai obedecer. Porque você sabe a quem você está obedecendo. Verdade. Você sabe. Verdade. É a Ele, é Jesus. É Jesus. E quando a gente entende que a nossa maior recompensa é a presença de Jesus, a gente entende que não dá mais, não dá mais para viver sem ser íntimo de Jesus. Gente, não dá mais tempo. Você pode dizer: ah, mas eu sou muito novo, eu não preciso me entregar completamente. Cara, entenda, não dá mais tempo não ser íntimo de Jesus. Não foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para aquecer o banco da igreja. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para relacionamento, para intimidade com Jesus. E está chegando um tempo que Jesus está levantando as pessoas que são íntimas dele. Você quer fazer parte disso ou não? Amém. Amém. Sim? Amém. Porque se você não fizer parte, eu vou dizer uma coisa a você: você vai ficar só assistindo. E assistindo não muda a vida de ninguém, nem a sua. Você precisa entender e querer a presença de Jesus de uma forma mais intensa, íntima de você. Amém. Sabe, tem coisas que nem meu esposo resolve mesmo. E eu sempre fui apaixonada. Eu sempre assisti dorama. Eu sempre acreditei que esse homem lindo ia chegar no cavalo branco. Sério, eu sonhei que ele chegava no cavalo branco. Entendeu? Foi no Uno branco, né? Mas... oh, Deus. Foi no
foi. Gente, mas antes de nós nos casarmos, Deus me fez passar por uma doença, eu tive uma colite, eu já tive de tudo. Por isso que eu acho que eu sou tão íntima de Deus, porque ou eu morri ou eu era, né? Aí, chega, meu Deus. Aí eu tive uma colite. Uma colite é uma inflamação no colo do intestino. Sabe a apendicite que o povo fala assim, que se doer, meu amigo, parece a dor da morte? É a mesma coisa, só que sendo no intestino. E aí eu passei mais de 10 dias sofrendo, ia pro médico, voltava. Não tinha remédio no mundo que me melhorasse. Aí eu liguei pra ele, venha pra cá, ficar comigo, cuidar de mim, porque eu jurava que ele ia me salvar. Ele foi. Mas quando eu morria de dor e olhava pra ele, ele não podia fazer nada. O remédio eu já estava tomando, o médico já sabia que eu tinha que esperar. Foi nesse momento que Deus falou assim pra mim: quem salva você não é ele. Eu sou o seu primeiro esposo. Eu sou a pessoa que vai estar com você em todas as coisas. E olha, eu era extremamente apegada aos meus pais, o meu pai e minha mãe. Meu pai, ele é aquele pai assim que cara, é o herói. Sabe a palavra meu pai é um herói? Foi criada com meu pai. Porque se eu espirrasse, meu pai estava com essa aqui já. Ele cuidava de tudo. Até hoje. Até hoje. Mas o Senhor precisou me trabalhar para mesmo assim eu entender que mesmo que eu não tivesse esse pai, Jesus é 10 vezes melhor do que o meu pai terreno. Amém. E ele fala isso pra gente. Eu sou o seu pai. Sou eu que cuido de você. Sou eu que sei cuidar de você. Não é um amigo, não é uma amiga, não é um futuro casamento. Todas essas coisas são boas e o Senhor usa para abençoar a gente. Mas em primeiro lugar, quem irá preencher o seu coração é o Senhor. Amém. É Jesus. Amém. É Jesus. E eu lembro que eu estava nesse momento doente e a pastora da minha igreja chegou lá em casa. E ela falou assim pra mim: Janine, Deus está me dizendo que vai ter um dia que você vai estar quebrada, detonada, mas não vai ser Tiago que vai lhe salvar. Sua única saída é o Senhor. Então eu quero dizer a você que não perca tempo tentando colocar no lugar de intimidade uma pessoa que não vai poder te salvar. Não vai poder. A pessoa que você precisa ter como melhor amigo é o Senhor Jesus. E esse é o plano que Ele fez desde o início. Sabe? Porque quando era antes da criação do mundo, já vivia Deus, Jesus e o Espírito Santo. E eles viviam em intimidade um com o outro, em família um com o outro. Mas a palavra fala em Filipenses 2 que ele decidiu descer e o próprio Jesus falou assim: eu abdico da minha glória, porque eu vou lá ajudar eles. E ele veio sem glória nenhuma, porque o que Jesus fez aqui na terra, ele fez nesse material, carne, como eu e você. Verdade. E aí eu quero que você abra sua Bíblia aí em Romanos, pra gente finalizar. Ei, pra gente finalizar. Vamos lá, pra gente finalizar. Poxa, vamos lá. Em Romanos 8, fala assim, ó. Ajuda aí o irmão do seu lado. Romanos 8, o
do verso 17, fala assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. E aí você vai pular lá para o 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Veja só o que isso está dizendo. Esse versículo está dizendo para a gente que existia antes da criação do mundo, em eternidade por eternidade, porque Deus ele nunca começou a existir, não vai acabar. Eles eram por eternidade em eternidade. Eles viviam uma família de 3, mas aí Jesus era o unigênito, o Filho único. Não existia outro filho. Mas aí quando Jesus vem à terra, a escolha dele foi vir para nos justificar e por meio da adoção agora a gente ser filhos de Deus, de uma família onde Jesus é o primeiro. Ele é o primeiro. E assim ele fala que quando nos levar de volta aos céus, nós seremos co-herdeiros com Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a escolha de Jesus foi ter intimidade com você, para você receber tudo que o Filho Jesus vai receber. Oh, glória! A glória que ele deixou de stand-by lá no céu vai ser nossa. Vai ser sua. Isso é acessado por meio de quê? Intimidade. Eita. Tudo que Jesus fez foi para que você tivesse intimidade com Ele e não parasse de ter. Quando na oração do Pai Nosso a gente fala que venha o teu reino, a gente está pedindo a presença de Jesus. Porque o céu, você não vai começar só a aproveitar as coisas do céu quando você morrer e for para lá. O céu começa aqui, porque o céu é a presença de Jesus. Amém. Então você pode começar o céu, a viver o céu aqui. Você está ouvindo isso de uma pessoa que por muitas vezes pensou que a vida não valia a pena, que orou para não ter mais vida. Se eu posso falar isso para você, é porque eu provei que vale a pena viver, mas essa vida só vale a pena ser vivida se for vivida com Jesus. Se não for, realmente não vai valer a pena. Não vai. Mas eu creio que se você foi trazido aqui essa noite, você foi trazido, você chegou até aqui, porque o Senhor queria dizer isso a você. Eu quero intimidade com você. Amém. Eu quero intimidade com você. Amém. Eu quero ser seu amigo. Amém. Eu quero poder falar coisas para você que outras pessoas não sabem. Eu quero te contar os meus segredos. Eu quero conversar com você no seu dia a dia. Eu quero te ensinar a forma de estudar. Jesus já me ensinou a forma certa de estudar. Eu quero te dizer qual é a pessoa que você deveria namorar. Eu quero te contar qual é o plano que eu tenho para a sua vida. Eu quero te ouvir falar de manhã. Ai, sabe aquilo que ninguém aguenta mais que você fale? Deus quer ouvir. Ele tem paciência. Se você está aqui nessa noite, sabe, muitas outras pessoas podiam estar aqui essa noite, mas você está. Você está.
E as coisas não acontecem em vão. Não é coincidência você estar aqui. Você está aqui hoje, nessa noite, porque Jesus tem feito um chamado para você. E o chamado que Ele tem para você hoje é: não perca tempo. Corre para mim. Amém. Corre Amém. pra mim. Amém. Seja íntimo meu. Sim. Porque eu tô assim, ó, querendo derramar sobre você, querendo te mostrar, te revelar. Eu tô querendo muito. Vem. A palavra fala que o Senhor está à porta batendo. Batendo. É. Mas é a gente que abre essa porta. A gente que deixa Ele entrar. A gente que senta com Ele e come com Ele. Você não senta para comer com o inimigo. Você senta para comer com amigos. Isso. Sabe, eu amo Salmo 23, o último versículo que fala que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos persegue. É você vindo aqui e a bondade aqui, ó, tentando te achar, tentando te procurar, te perseguindo. É assim que é viver com Jesus. E eu queria que você pudesse levantar agora do seu lugar. Se pudesse baixar sua cabeça. Comece a falar com Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, Ele está aqui. Meus pecados. A presença dele é real. Janine, você está falando isso porque os pelos do seu braço estão arrepiados? Não. Mas porque a palavra fala que quando há 2 ou 3 reunidos em nome dele, Ele está. Se a palavra fala isso, é verdade. Amém. Você não precisa de sentimento para saber que é verdade. Você precisa saber e acreditar. Porque a palavra fala que, como Deus é Espírito, a gente precisa, em Espírito, adorar, crer, andar. É pela fé. Sabe, não há mais tempo para não ter fé. Não há mais tempo para passar a sua vida experimentando só 1/3 do que Jesus tem para dar a você. Ele tem em abundância. Amém. Glória a Deus. É muito. É muito. Sim. Mas não é de graça. Porque se o próprio Filho pagou um preço alto por esse relacionamento, quem somos nós para dizer que vamos entregar só 50%? Sabe? A gente já ouviu muito dizer que você tem que fechar a porta do seu quarto, que você tem que ler a palavra, que você tem que orar ao Senhor. Cara, faz isso. Para de ouvir, vai fazer. Vai fazer. Isso mesmo. Vai. Disciplina o seu corpo. Mas eu não estou com vontade. Não precisa de vontade. Você vai começar com disciplina. E a disciplina vai gerar no seu coração um amor tão grande que você não vai aguentar ficar um dia sem fazer. Eu quero que você possa falar com Jesus. E se nessa palavra alguma barreira, tem algo que ainda impede você de querer ter esse relacionamento com Jesus, você vai começar a pedir ao Senhor: Deus, me revela. Me revela, Deus, o que tem em mim que ainda me impede de ter esse relacionamento com o Senhor. Me revela por que eu não estou crescendo, por que eu não estou querendo mais de Jesus. Deus, me revela a pessoa de Jesus. Porque é impossível Ele se revelar e você não amar. É impossível. É impossível. É impossível. Fale com Jesus. Use as suas palavras, porque você não precisa de uma terceira pessoa falando com você. Você pode falar com Ele nessa noite. Fala com Ele. Amém.
Amém, Jesus.